este encuentro es una parte de un proyecto más amplio que estamos desarrollando en todo el Brasil y que hoy tenemos el privilegio de contar con nuestra querida Juana Romero Juárez Romero, que es de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, que va a nos ayudar a reflexionar sobre los datos. Na verdade, não é uma conferência, não queria, desde o início, não queria uma conferência. Nós queríamos uma reflexão sobre nossos dados, algumas perguntas importantes, isso que é necessário. Se não, vamos a ler os textos, os livros, mas quando nos defrontamos com a problemática dos dados, é aí que temos problema. Nós nos preparamos para essa reunião. Então, isso me dá uma certa facilidade de poder sair, porque tenho este problema que tu sabe, tenho que sair, mas todas elas estão preparadas para essa discussão. E vão poner questões, apresentar os dados. E você tem toda a liberdade de questionar, de falar, como quiera. Estou tentando falar em espanhol para ficar mais fácil sua crítica. Se achar que piora, é melhor dizer. Então, o projeto que estamos trabalhando, é o projeto de vida de jovens. A construção de uma trajetória no desamparo da escola e do contexto social em que vive, dos alunos. Então, este é o projeto surge... Onde é? Aqui, né? Quer que eu mude? Acho que tem que... Como é que faz? Sobe aqui. O que é? Aqui, já vi, achei. É só uma apresentação. Então, nosso principal propósito desse projeto é compreender os sujeitos cursando o ensino médio e que são objeto dessas políticas. Há uma política clara com relação aos estudantes de ensino médio em Brasil. Pero nós nos perguntamos quem são os estudantes, quem são os jovens que trabalham, que estão estudando ensino médio. E é isso que nós estamos querendo ouvir um pouco. Nosso propósito é falar do que estamos aprendendo ao ouvir os jovens de escolas de periferia. Quem são eles, né? Eu lembro só que o projeto se desenvolve com apoio de CNPq, que involucra uma rede de pesquisadores que coletaram dados do sul, do Paraná e Santa Catarina, do sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e do norte, Pará. Né? Para você ter uma ideia, o total professório que temos hoje são de 1.762 alunos e 124 professores. De São Paulo, nós temos, da capital, 571 alunos, 240 do interior do estado. Professores, a parte que temos mais professores foi na capital, 68. Minas Gerais,
401 alunos. Rio de Janeiro temos pouquíssimos alunos, pero hicieron estudos de profundidade. Na verdade, são quase 6 teses de alunos que trabalharam. No Pará, 281 alunos, todos de periferia, esses alunos que você vai conhecer, na zona ribeirinha e quilombola. No Paraná, 75 alunos, e depois Santa Catarina, 188. E o total desse processo. Não estava previsto trabalhar com Santa Catarina, pero não foi permitido trabalhar no Paraná, e aí foi mais complicado. Para a coleta de dados, só vou falar alguns pontos. Nós trabalhamos com a linha quali-quantitativa. Usamos a TALP e outras mais quantitativas, aí análises do desenho, do questionário aberto de uma forma mais quantitativa, mas trabalhamos também com qualitativa, mesmo com a TALP. E professores, trabalhamos com grupo focal. Com a TALP, é também questionário dos professores, é verdade, eu não pus aí. Nós temos alguns dados, não todos trabalhados. O questionário mesmo não está. E a TALP, por exemplo, nós trabalhamos com Iramutec no processo, e depois do Iramutec, e que trabalhando tanto com similitude quanto usando não só similitude, outro, como é? A prototípica. Nós selecionamos as principais palavras. E com as principais palavras, levantamos as respostas dos alunos destas palavras. E fizemos categorização das respostas, para compreender, por exemplo, quando eles falam família, como estão falando família. Quando falam dinheiro, e como essas palavras se articulam. Isso, a similitude permite mais que a prototípica. Mas nós fizemos a prototípica, partimos da prototípica do primeiro e segundo quadrante. Núcleo central e alguma das palavras do segundo quadrante era família, e que era maior que no primeiro quadrante. E em relação a isso, nós temos algumas dúvidas, até convidamos uma professora que também participou da processamento dos dados e tal, porque grande parte dos dados foi processado pela Simone, mas cada um procurou ajudar. O que nós vimos, né? Que aqui não está, eu acho que nem vou discutir isso aqui, porque todos vão... Esse aqui tinha um outro para apresentar, mas não deu tempo. O que nós queremos ver com isso, que está claro, quando o aluno, seja, vamos dizer, 20%, 30% dos alunos selecionam a palavra família, que sentido eles dão a esse aspecto, né?
Então, quando ele seleciona a palavra salu, por que essa palavra? Então, nós fomos ficando bastante incomodados com o sentido que eles davam a essas palavras, né? Menos definir para nós um núcleo central, que eu acho, mesmo porque a porcentagem de alunos e a distribuição, me parece, essa é uma pergunta, não permitia tanto falar em núcleo central, porque não é uma amostra de alunos do Estado de São Paulo, nem mesmo uma amostra de alunos da periferia do Estado de São Paulo. Não é uma amostra dos alunos do Pará, nem da periferia. É de uma população marginalizada, mas não é uma amostra. É um levantamento significativo de todos estes. Então, se falar num núcleo central, nos parecia, não teria muito sentido. Mas quando eles estabelecem como importante a palavra trabalho, que significados tem nesse processo para compreender o Robert? Aí estamos trabalhando. Aí está trabalhando a Liliane, quando busca na palavra trabalho o contexto desses sujeitos e articulando com a visão de trabalho que temos, de como é que fica isso. O mesmo com a questão de família, de sucesso, né? Então, há alguns achados, vamos dizer assim, na análise muito interessantes, que permitiria seguir analisando estudos depois. É isso por aí que queremos discutir. Cada um vai falar de uma palavra em específico, né? Então, um pouco do que eu vou falar, a Clarilza já falou. Então, a intenção é investigar as representações de jovens estudantes de escolas públicas do ensino médio, que estão situadas em regiões periféricas do estado de São Paulo. A maior parte veio da cidade de São Paulo, mas a gente tem também uma outra cidade de São Paulo. Então, como é que foi a seleção dessas escolas? Não foi uma seleção aleatória, a gente fez essa seleção por conveniência, então foi feito o convite para alguns diretores que a gente conhecia, e aqueles que estivessem disponíveis e que fossem fácil acesso para os pesquisadores foram aquelas que a gente convidou e fez parte da pesquisa. Todas essas escolas estão em regiões socialmente vulneráveis ou que atendem estudantes que estejam em situações de vulnerabilidade também. Todas as escolas, então, têm o ensino médio como uma das etapas, porque era a intenção nossa. A gente até tem uma escola de, não sei como diz, ensino primário, mas a gente tem esses dados, mas a gente não mexeu nele ainda, porque não era interesse da pesquisa maior. A intenção de minimizar os vieses de seleção, já que a gente não usou uma seleção aleatória, nessa intenção a gente procurou pegar escolas que estivessem em regiões bem distantes. Então a gente pegou de cada uma das zonas, norte, sul, na intenção de que a gente pudesse diminuir um pouco da questão de não usar a probabilística. Então são todos estudantes dos 3 anos de ensino médio, são 576 ao todos os estudantes, os professores são 53, a Lide deve chegar para falar dos professores. Então, são 5 escolas da cidade. Eu problema, porque talvez a pergunta 68 dela, e a gente também retirou alguns professores que eram dessa escola de ensino médio. Isso. 68 eram as 6 escolas, né? Como a gente usou 5, ficaram 53. 3 dessas escolas são de São Paulo e 2 delas da cidade de Hortolândia.
Como é que a gente fez a coleta? A Clarilza também já falou, mas eu só vou colocar um pouco mais de informação, né? A técnica de associação livre de palavras, a gente usou como termo indutor minha vida no futuro, depois acho que está em espanhol em outro slide. Tinha algumas questões de caracterização dos meninos e tinha algumas questões abertas também. Duas questões, uma delas é como eu escrevo a mim mesmo e como eu escrevo o local onde eu moro. E o desenho, que a Sandra vai falar depois, eram 3 desenhos que a gente pediu para eles fazerem, como eu vejo a minha vida hoje, como eu vejo daqui a 5 anos e como eu vejo daqui a 10 anos. Então, com relação à TALP, eles tinham que falar as 5 primeiras palavras que viessem à mente, né, quando a gente dizia o termo indutor, e a segunda etapa era reordenar essas palavras, conforme eles achassem que tinha maior proximidade com o termo indutor, e a primeira palavra eles explicariam por que eles achavam que havia mais proximidade com o termo. Só na primeira palavra? Só a primeira. E aí, um pouco de quem eram esses meninos. Então, aqui é por ano, né? A maior parte dos meninos que a gente ouviu era do 2º ano, mas também tinha bastante meninos dos outros anos também. A maior parte dos estudantes era da cidade de São Paulo e alguns de Hortolândia. A faixa etária, a maior parte deles estava nessa faixa etária aqui, dos 16 aos 18 anos. Com relação à cor, como eles se declaravam, então aí também, grande parte deles está aqui no 2, né, o branco, uma parte considerável aqui, no pardo, e alguns também preto. Então, a gente tem, nas outras cores, tem uma porcentagem bem pequena. Aqui é interessante falar que alguns deles não sabiam se declarar. Então, eles perguntavam para os professores que cor eu sou. E aí, com relação ao sexo, grande parte ficou entre o feminino e o masculino. A gente ordenou isso depois que a gente recebeu a resposta deles. Então, alguns não vão aparecer, porque foi conforme o que eles falavam. Então, fluido, tudo isso apareceu no discurso deles. Era aberta na pergunta? Era aberta. Algumas a gente pôs como aberta, outras a gente não pôs. Então, na hora da gente fazer a organização de todos esses... No questionário da classificação, como teria que ir para a escola, algumas perguntas para a escola, nós achamos, naquele momento, que não deveríamos fazer, porque achamos que os professores não gostariam, os professores e diretores, preconceito com atividade. Então, a gente encontrou preconceito, mas a gente viu os dados. Pero fue muy bueno dejarlo abierto porque Salió. estaba ocurriendo. Então, depois da coleta, a gente organizou o material e a gente processou no software Iramutec. E aí a gente pegou 2 análises, a prototípica com as palavras dos meninos, né? E a de similitude também. A gente até processou as respostas que eles deram, mas a gente não conseguiu achar um ponto comum ali, ficou muito disperso. Aí a gente fez análise na mão mesmo. Aqui o resultado da análise prototípica. Então, aqui no primeiro quadrante aparece dinheiro, trabalho, sucesso e faculdade. E para a gente o importante aqui foi família, que apareceu uma quantidade maior até do que as que apareciam aqui no possível núcleo central. E também saúde foi uma questão que a gente tem discutido bastante, porque que apareceu com tanta frequência. Quer falar um pouco desse, Clarilza? Não, eu acho que
O interessante dessas palavras, que todas elas têm a gente acabou utilizando para compreender, fazer uma categorização, e elas são cheias de sentido mesmo, sabe? Elas não são periféricas, elas são centrais. Isso que chama a atenção. Por exemplo, não posso falar que no projeto de vida, realização, conquista, sonho, casamento, seja filho, seja periférico. Ninho. Hijo. Por que não posso falar? Porque se ele coloca família, ele coloca... muitos descrevem a construção de uma família. E aí o casamento estaria junto. E não é que eles estão falando um casamento, uma coisa. A resposta de casamento é um aspecto de formalização do processo. É quase substituição de família. Não é uma formalização, certo? Uhum. Não é eu estou dizendo casamento, não quero dizer que eu quero uma cerimônia ou um documento de casamento, quero uma família. Então, tanto faz para mim casamento como família. Então, isso provavelmente teríamos que rodar de novo depois disso e tirar a família e juntar com casamento, talvez. Tal vez, o quizá conquista con suceso, porque entiendo que es el logro, ¿no? Entonces, esa es parte, es interesante cómo también está el hijo, que de alguna forma es parte de la idea de familia también. Sí. Que eso creo que, pensando en la lematización, eso ayudaría como a encontrar más que una serie de palabras como los hilos o los ejes. Pero es muy más claros, ¿no? Es muy impactante que sea el dinero y el trabajo. Y la facultad, que serían los estudios, ¿no? Aparece, pero no es el más importante, sino es dentro del núcleo central prácticamente el último en este momento. Quero apresentar a Tânia. A Tânia é uma das as pessoas que têm trabalhado também com o IRAMTEC e que têm nos ajudado também nas análises. Então, apresentando aqui um pouquinho do processamento. A lematização, assim que se diz em espanhol, porque... Lematização. A gente mexeu um pouco nessas palavras, colocando a mesma raiz, sempre no masculino e no singular. Aquelas palavras que a gente entendia que estavam significando... Não é esquematização. Lema. É o Google Tradutor. Então, algumas palavras que a gente entendia que tinham sentido igual, a gente mantinha uma mesma palavra, mas, por exemplo, estudo não aparecia com o mesmo significado de faculdade. O estudo está muito mais ligado a fazer cursos, quando a gente olhava a explicação. Então, alguns a gente manteve, embora parecesse o mesmo, a gente manteve, mas é um caso da gente pensar em olhar de novo, né, Clarilza? Então, foram 2.864 evocações, a gente só teve 16 omissões nas 5 palavras, e apareceram 98 palavras diferentes. Então, talvez olhar de novo ajudasse nisso, porque... Mas eram, assim, algumas muito diferentes mesmo, assim, iam para outros significados, né? Então, as palavras que eles colocavam como a mais importante, que estavam lá em primeiro lugar, a gente fez depois uma contagem de quantas vezes elas apareciam em primeiro lugar depois da reordenação. Então, família continua com uma quantidade maior, depois trabalho e dinheiro. E aí a gente até discutiu, Clarilza e eu,
se ela também não deveria ser parte do núcleo central, por ela aparecer com tanta frequência na fala dos meninos, né? Aí aqui análise de similitude. A similitude aparece bem central, mas não aparece lá na primeira, no primeiro quadrante. Lá, não. E aí a gente começou também a olhar a conexidade, né? Quais as palavras que estavam ali circulando. Então, as que tinham maior conexidade com outras palavras era família, trabalho e dinheiro. E aí, dinheiro, o que estava ligado a dinheiro, né? Dedicação, conhecimento, progresso, a questão de casamento e filho, estava ligado a dinheiro. E os bens, né? Casa, carro, moto, os bens materiais. Trabalho, o que estava circulando ali, trabalho? Foco, responsabilidade, planejamento, estudo, que aparece aqui que eu disse, né? Faculdade, e aí a questão de estabilidade financeira e independência a gente também separou, porque aqui estava muito mais vinculado a não precisar mais da minha família. E lá, essa garantia de ter uma estabilidade financeira. Não sei se caberia depois a gente pensar em juntar. E família, tudo mais estava rodeando família, né? Saúde, prosperidade, felicidade, sucesso, estava rodeando família também. Então, todas as outras palavras, ela carregava mais as outras palavras. Aqui, quais tinham as mais fortes conexões? Família com trabalho e família com dinheiro. E as outras conexões maiores, família e saúde, família e felicidade, trabalho e estudo, trabalho e universidade ou faculdade, dinheiro. Gente, eu pus aqui, agora eu não lembro o que significa rogar. Jogar bola também? Não, não é. Não? Lugar? Casa. Provavelmente não seja isso, né? É o Google Tradutor também. Dinheiro e casa, dinheiro e filhos. É isso. No. Yo voy a intentar hablar un poco en español, pero voy a hacer muchos errores. Bueno, yo voy a intentar, discúlpame. Juana, yo empecé a trabajar con Clarissa hace poco tiempo. Yo no participé de la colecta de los datos y también de la organización que Simone y las otras han hecho. Está muy buena. Yo pienso que la organización de los datos es muy rica. Estoy aprendiendo mucho con las chicas y también con los estudios de las representaciones sociales. Como tú sabes, yo vengo del campo de la sociología del trabajo y del género, entonces mi mirada es en una dirección un poquito distinta, pero en diálogo constante con la teoría de las representaciones sociales. Estoy intentando me aproximar y también colocar las lunetas para pensar la realidad social y también la construcción del pensamiento social en Brasil a partir de la teoría de las representaciones en diálogo con la sociología del trabajo, género y de las juventudes en Brasil. Mi proposición acá es hacer una reflexión junto con Clarissa sobre trabajo y profesión desde la perspectiva de las juventudes populares en Brasil, observando, mirando la realidad del estado de São Paulo y también la realidad de las escuelas donde estos jóvenes están ahora, que pasa por muchas transformaciones en la norma, en la política de la secundaria, que es cambiante. Hace como desde 2017 que el gobierno ha hecho muchas modificaciones en la estructura misma de la escuela secundaria
y ha cambiado mucho el currículo de la escuela y también la organización misma, el tiempo para los estudios, la asociación, por ejemplo, a la formación profesional en Brasil es una cosa que está en transformación ahora. Entonces, yo estoy mirando los datos sobre trabajo, profesión, facultad, un poco en esta perspectiva de comprender la subjetividad y el pensamiento de los jóvenes en relación a los cambios de la política y también a los cambios dentro del mundo de trabajo en Brasil. Ahora, hace tiempo que la estructura del mundo de trabajo ha cambiado mucho. Por ejemplo, los jóvenes hoy piensan mucho en el emprendedorismo, en formas de trabajo que no son seguras, que no tienen derechos, por ejemplo, a un contrato de trabajo estable, los sueldos son muy bajos, no hay garantía de seguridad en caso de accidentes, también no hay derechos como 13º sueldo. Yo no sé si en México hay algo como esto, pero hay este contexto que es muy pulsante en este momento en Brasil y ha cambiado mucho el pensamiento de los jóvenes y mismo las formas de trabajo de los jóvenes. Por ejemplo, muchos jóvenes trabajan con entregas de moto o con pequeños trabajos que cambia todo el tiempo. Hace una cosa en un supermercado, por ejemplo, hoy y mañana hacen otro trabajo en comercio, esas cosas. Bueno, pronto. Acá hay algunas observaciones del proyecto de Clariusa y las otras investigadoras. No voy a repetir porque Simone y Clariusa han hablado un poquito sobre esto. El método, acá están algunos gráficos que yo empecé a desarrollar con la supervisión de Simone, que conoce mucho los datos y la estructura misma de la pesquisa. Entonces, observamos que hay muchos hombres, pero hay como una proximidad entre hombres y mujeres. Es muy equilibrado, hay una coincidencia con los datos oficiales de Brasil. Yo miro mucho una encuesta en Brasil de los domicilios, que la organización que se llama IBGE, que es un instituto de estadística brasileño, que hace colectas trimestrales sobre la organización sociodemográfica del país. Entonces hay un equilibrio entre jóvenes, hombres y mujeres en Brasil. Hay también un movimiento de los jóvenes para se identificar como no binario, como fluido, queer. Hay esos tipos de autodeclaración de género. Acá yo hice la suma de los pardos y pretos, que nosotros llamamos negros acá en Brasil, para mirar un poco el equilibrio. Hay negros y blancos, pero hay más negros, y es una realidad de las periferias brasileñas, de las escuelas periféricas. Hay muchas personas negras en situación de vulnerabilidad porque el hilo de la esclavaje en Brasil está ainda acá
infelizmente es un problema muy grande el combate al racismo, a la situación de vulnerabilidad de las personas negras en Brasil, y los jóvenes están discutiendo eso mucho. En Brasil ha aumentado la cantidad de personas negras porque ellas están cada vez más tranquilas para autodeclarar su identidad de raza, porque antes había mucha presión, mucho preconceito, ¿cómo se habla? Prejuicio. Acá podemos ver que los jóvenes tienen 16, 17 años, la gran mayoría de ellos son muy jóvenes, ¿no? Y acá yo hizo un cruzamiento, son pequeños cruzamientos de los dados para pensar junto con Simone la caracterización de los jóvenes. Bueno, y acá yo hice una nube de palabras, un poco para pensar las relaciones entre, por ejemplo, trabajo, dinero, sueño, familia, facultad, las cosas importantes, financieras, y etc. Es muy simple, es una nube de palabras, no hace mucha cosa por la investigación, pero ilustra un poquito de los dados sobre trabajo. Acá tiene justo las frases de los jóvenes sobre mi vida en el futuro y cuando ellos han elegido trabajo como la primera opción. Yo coloqué acá unas observaciones sobre los dados de trabajo. Yo pude constatar que hay una caracterización, una representación, Clarisa, Simone, pueden me corregir si es necesario, como un medio de conquista y realización personal. Aparece como trabajo para lograr un futuro exitoso, trabajo porque a través de él podemos alcanzar la mayoría de nuestros objetivos. Trabajo también como fuente de ingresos y sustento, una necesidad, que es una cosa muy estable, ¿no? Todos nosotros precisamos trabajar para garantir nuestro sustento. Trabajo porque el empleo trae dinero, ellos han dicho. Trabajo para mantenerme a mí y mi familia. Trabajo como un camino hacia la independencia, que es una cosa que toca a todas nosotras. Con el trabajo podré tener mi independencia financiera. Trabajo porque con él aprendemos y aplicamos ese conocimiento en nuestro entorno laboral. Hay otro que dice, trabajo para ser independiente. Una otra característica, el trabajo como medio para la educación y el crecimiento, ¿no? Trabajo para poder estudiar en la universidad, hacer una facultad. Trabajo porque así podré pagar una universidad en el futuro. El trabajo como responsabilidad social y familiar. Trabajo porque quiero ayudar a mis padres. Con el trabajo puedo apoyar en casa. Y el trabajo como necesidad e inevitabilidad, que tiene la relación con sustento, por ejemplo. Sin trabajo no tenemos nada. Sin trabajo sería un indigente. Ellos dicen esto en las justificaciones para pensar porque el trabajo es importante en el futuro. Y yo creo que hay muchos hilos entre las conclusiones de la sociología de la juventud en Brasil
con las representaciones que hemos localizado en los jóvenes de la periferia de la ciudad de São Paulo. Las condiciones de vida, los jóvenes, acá en Brasil, la media de los años del estudio de la población económicamente activa es como 10 años. Esto quiere decir que las personas que están económicamente activas, que son 160 millones de personas, ellas tienen 10 años de escolaridad, que significa no tener la secundaria completa. Entonces, para vivir en Brasil no es necesario tener la secundaria, porque la mayoría trabaja sin tener los estudios. No es una necesidad social. Entonces, los jóvenes quitan la escuela para ir al trabajo. Y ellos exprimen esta situación en los dados. Y hay unas cosas que son muy fuertes, como para apoyar en casa. Los jóvenes son responsables por sus familias. Y esto hace una ligación muy fuerte con la palabra familia. Bueno, ya hablé como más de 10 minutos, perdóname. Y es un poco esto, estoy empezando en la investigación, espero contribuir. Muitas graças. Está pesquisando sobre as representações sociais de sucesso dos jovens, assim como os demais, com referência aos dados da pesquisa sobre projeto de vida. E o nosso contexto, ele parte da escolha dos participantes que escolheram sucesso como a palavra mais importante dentro do termo indutor Minha Vida no Futuro. Então a gente partiu daí, e foram 18 participantes que elencaram essa palavra como a mais importante, e o nosso objetivo é compreender as representações de sucesso, representações sociais de sucesso desses jovens no ensino médio, né? Dentro da cidade paulista, né? Dentro dos dados do... Nós escolhemos os 18 participantes que escolheram sucesso pelo termo indutor Minha Vida no Futuro, mas nós também vamos analisar os desenhos deles para presente, 5 anos e 10 anos. E eu fiquei pensando, a professora falou um pouco antes de você chegar, de relacionar conquistas com sucesso, a palavra. É verdade, bem legal. Eu peço desculpas do meu atraso, eu tinha outro seminário para apresentar. Então, o método que a gente vai... A nossa fundamentação teórica é o projeto de vida, né? Abrangendo essa dimensão profissional e um pouco mais ampla, afetiva e coletiva. A teoria que a gente vai se fundamentar é a teoria das representações sociais e o conceito de sucesso do Itaçu e do Tonelli. A primeira coisa que a gente fez foi analisar as justificativas da escolha do termo sucesso. Então a gente fez essa investigação dos elementos temáticos que apareciam nas justificativas dos sujeitos. Então, inicialmente, na primeira fase, a gente conseguiu identificar, então, na primeira categoria, amor, felicidade, bom, abre caminhos, crenças e sonhos. E aí a gente essa aqui tinha que tirar. Não tá nesse aqui. Ah, tá. A gente selecionou a categoria como sucesso como prestígio social. Quando a gente elencou os elementos temáticos, valer a pena, chegar, o processo, a gente entendeu na fala dos participantes, como no exemplo empírico aqui do lado, todas as outras são processos até chegar ao sucesso. Então a nossa categoria é sucesso como processo. A quarta categoria é sucesso como meio para alcançar uma condição para uma vida digna, né?
em que os participantes elencam falas como vida tranquila, trabalho, estabilidade, persistir, é importante, boa vida, ajudar a família. E aqui eu coloquei um exemplo. Bem-sucedido por causa do dinheiro, porque assim eu vou ajudar a minha família e ser feliz. A família sempre volta, né? A família está realmente em todas as palavras. Todo mundo que fala aqui, a família surge em algum momento. E a nossa última categoria é o sucesso relacionado a aspectos afetivos, em que a gente tem os elementos temáticos: amor, felicidade, abre caminhos, crenças, sonhos. E o nosso exemplo de uma das falas dos participantes é: ele serve para tudo, no amor, no trabalho e na saúde. Então essas foram as 4 categorias que a gente elencou da fala dos participantes. Para pensar desenho, a gente estava tendo uma dificuldade, porque nós tivemos essas quatro categorias na análise da TALP, mas para analisar o desenho, a gente pensou muito sobre como a gente ia fazer isso. A gente escolheu o método do Panofsky, que a Sandra passou alguns textos para a gente logo no início, que ele não analisa o desenho em si, a gente não faz a análise do desenho, a gente faz uma síntese do desenho e analisa os elementos que estão presentes no desenho. Mas mesmo assim a gente queria pensar um pouco sobre o desenho. E tem esse livro da autora Edith, que é Formas de Pensar o Desenho. Então, eu vou ler aqui porque aqui está em português para mim. O desenho possui uma natureza que privilegia o transitório e o efêmero. Ele acompanha a velocidade do pensamento, respondendo a impulsos expressivos. O desenho, ao manifestar uma necessidade existencial, poética e estética, caracteriza-se por sua natureza aberta e processual. Então a gente pensou o desenho também como uma forma deles se desprenderem de uma linguagem tradicional, que era a escrita. Então, como eles desenham a partir do que a autora chama de impulsos expressivos. Então, como o sucesso surge nesse impulso expressivo que é o desenho. Aí a gente fez a síntese dos desenhos e os elementos que mais apareceram foram, nos personagens, família, elementos de felicidade e elementos de juventude, de espaços, a casa, a faculdade e o trabalho. Para símbolos religiosos, de riqueza e de afeto. Da natureza, apareceu bastante o sol, o cachorro, que de alguma forma estava ligado à construção de uma família. O cachorro sempre apareceu ali num elemento familiar. E árvores também. Essa síntese, a gente tem uma tabela muito maior, né? A gente trouxe uma representação do que seria, porque tem outros elementos que vão compor os desenhos. Então aqui a gente tem só um pedaço da representação de tudo que a gente evidenciou lá nos desenhos dos estudantes. Tá, para os resultados, na questão dos desenhos, a gente trouxe que os elementos que mais aparecem, e foram que nós selecionamos para mostrar no slide anterior, trabalho, diploma, carro, casa, família, afeto e religião. Religião é uma coisa que aparece um pouco, riqueza e lazer. Então, eles associam a conquistas materiais. E a gente deu uma ênfase também de entender que eles associam uma lógica neoliberal de competição, de desempenho, como se o sucesso estivesse atrelado a um desempenho de trabalho, de construção de uma família a partir de ter uma lógica de ter riqueza. Então, esse sucesso está atrelado a essa perspectiva neoliberal de competição. Em muitos desenhos tem a representação do próprio negócio. Essa ideia de, eu vou estudar, trabalhar e eu vou ter o próprio negócio daqui a 10 anos. Então, a gente identificou isso muito constantemente nos desenhos ali e foi algo que chamou bastante atenção. A Lili falou do trabalho e do empreendedorismo e nos desenhos dos 18 participantes a gente percebeu que ou eles caracterizam o sucesso a ter uma faculdade, ter um emprego e aí sim ter esse sucesso a partir dessa conquista de trabalho vindo da faculdade ou do empreendedorismo, que apareceu com muita força. Então, eles estão no presente, mas assim, daqui a 5 anos eles estão abrindo seu próprio negócio. Às vezes eles colocam, meu negócio. Ou minha empresa aparece bastante.
E esse é um ponto muito de intersecção entre as justificativas, né? Essa ideia de esforço próprio, essa ideia de você vai conquistar se você trabalhar muito, com o trabalho você consegue, é um ponto que aparece muito nas falas dos participantes. Aqui a gente trouxe um desenho, um exemplo. E aqui no presente a gente fala muito sobre a estruturação de uma trajetória pelos estudantes que escolheram o sucesso, pelo menos. De que aqui hoje ela está idealizando e em 5 anos ela já está ali respondendo coisas da idealização dela de hoje. E nos 10 anos realizando uma outra coisa que era a família. Então, sim, aqui no desenho a gente tem notas de dinheiro, né, que é fundamental, a balança da justiça, porque na justificativa ela quer cursar direito, viagens ela quer fazer, ela quer se casar, constituir uma família e se formar. E nos desenhos, quando aparece família, a gente também percebe que a família às vezes aparece no início, a família de origem. Então, quando eles falam de sucesso, é também para essa família de origem. Alguns deles, né? Não todos. Sim. Olha, tem mapa? Então, a gente, para tentar discutir um pouco de como aparecem esses elementos, tanto no desenho, mais no desenho, né? A gente recorreu ao conceito de temata do Moscovici, né? Que são pares ou ideias opostas e complementares. E aqui, o Moscovici vai falar que a partir do momento que aquele tema se torna relevante socialmente, ele passa a ser objetivado, a gente cria uma imagem social. E no sucesso, a gente está entendendo que os desenhos vão sendo representados, o sucesso vai sendo representado como símbolos, a casa, o diploma, o carro, o coração, como símbolos afetivos, a família e até símbolos religiosos. Então, esses pares, eles vão disputando espaço tanto com a ideia do dinheiro, da conquista da empresa própria, quanto dessas relações afetivas entre a família, entre a religião, essa coletividade. Os desenhos, eles expressam valores e visões de mundo compartilhado socialmente. Então, a gente foi vendo que os desenhos, eles vão representando coisas que estão no contexto deles, né? Eu estudo agora, eu posso fazer uma faculdade daqui a algum tempo, posso ter uma família. Em muitos outros a gente viu aquela idealização de jogar futebol daqui a 10 anos, ser um jogador de futebol que joga internacionalmente. Nos 18 participantes a gente não viu nenhum desenho que fugisse a essa realidade do aqui e agora, daquilo que é possível dentro das realidades que eles têm. E de que quando a gente está na TAUP, a questão afetiva ela é a nossa última categoria, porque ela não aparece com tanta força. Mas quando a gente chega no desenho, a família e aspectos que a gente caracterizou na matriz como afetivos, como de relacionamentos interpessoais, eles aparecem com mais força, assim, de uma forma mais, não sei explicar, com mais força do que na TAUP. Então, quando a gente cruza essas duas formas de análise, a gente percebe essa diferença, que essa parte já da competição muito explícita na descrição da TAUP, quando eles respondem por que escolheram o sucesso, já não aparecem com tanta força, elas perdem um pouco de força por essa questão afetiva. Eu acho que é um pouco disso que a gente já tem aqui. Então, o sucesso ele é percebido como essencial na vida desses 18 participantes, é uma validação do percurso da vida deles, né? O sucesso para ser alguém, o sucesso para ter reconhecimento social. Há uma ideia de competição, né? Compreender o sucesso ali como competição, só alguns conseguem, é a fala de alguns participantes, então apenas alguns conseguirão alcançar, e através de muito trabalho e esforço, é algo recorrente também. Então eu vou conseguir, porque você tem que se esforçar, você tem que, através do esforço próprio, conseguir conquistar as suas coisas. Nos desenhos a gente vê que tem uma articulação com o presente, né, com o contexto de vida que eles estão. O desenho, o sucesso aparece como um tema social disputado,
a gente não tem só a ideia do empreendedorismo, a gente também tem relações afetivas, relações de comunidade. E aí o currículo, a gente pensa, né, que o currículo deve pensar nessas singularidades, nessa pluralidade de sentidos que os estudantes veem quando eles pensam na vida futura deles. Boa tarde a todos, boa tarde. Eu sou recém-chegada nessa pesquisa, então eu fiz algumas leituras, tentei me aprofundar ao máximo no que as meninas já tinham feito dos dados. Eu vou falar o recorte sobre a família, né? O nosso objetivo são os elementos desse projeto que esses entrevistados se referiram à família, e como as meninas falaram, acho que a família foi o que foi mais citado por eles. Sucesso, trabalho, a família está envolto, né? Esse recorte analisa exclusivamente a apresentação atribuída, porque, ao meu ver, dentro da perspectiva da minha análise, a família acabou sendo o eixo central, um fio condutor de toda essa pesquisa, né? A metodologia é associada à TALP. Eu não estou analisando os desenhos, eu estou analisando, por enquanto, somente as falas. O referencial teórico que eu me aprofundei foi da Heloísa, família pensada, família vivida, né? A projeção que ela deu sobre a perspectiva familiar, a família que eu tenho e a família que eu idealizo ter. Eu fiz um quadro, isso é novo, tá, gente? Porque eu debrucei nas pesquisas depois daquele dia, tá? Aí eu fiz um quadro para que eu pudesse me aprofundar mais. E eu puxei uma porcentagem, é um processo, né? Então esse quadro pode haver mudanças no decorrer dessa pesquisa, que a família foi citada 21,4% por todos os participantes, né? 9% dinheiro, 8,2% trabalho, 6,2% saúde, 4,9% felicidade, faculdade 4%, sucesso 3,5%, responsabilidade 2,1%, casa 1%, formação 1,2%, casa 1,9%, tá, gente? Nem de óculos eu li certo. Estabilidade financeira 0,9%, filhos 0,7%, conquistas também 0,7%, casamento 0,3% e prosperidade 0,3%. Mas toda essa porcentagem acaba reverberando novamente lá na família. O nosso eixos interpretativos é a base existencial, sentido atribuído à família, identidade, estrutura, pertencimento, a motivação e força, inspiração e superação, o sonho e objetivo, a idealização de projeto futuro, sempre pensando nessa família, né? E o apoio emocional de acolhimento, segurança e afeto. A posição central e afetiva, eu selecionei algumas falas que foram repetidas por alguns participantes. A família como base existencial e apoio emocional e fonte de força. O participante 573, para ele a família é a base de tudo. Para mim, sem essas pessoas eu não seria nada, né? Sem a família ele não teria existência. O 114, família porque sem eles eu não sou nada, também reverberou lá em cima. 151, faço de tudo para ver eles felizes e bem. Aí na minha percepção, ele se colocou a família acima de tudo. 127, a família nos dá amor, carinho e vão sempre estar lá quando você precisar. Família como esteio, né? Na posição projetiva idealizada, a família como sonho, desejo de construção e reparação simbólica, eu também separei algumas falas bem semelhantes. Do participante 88, a família é meu sonho ter uma família, né? Ele quer construir a partir dessa família, a família dele, ou dela, né? Porque com o número. O 407, quero ter algo que nunca tive, família, esposa e filho. 226, tenho muita vontade de
formar uma família no futuro. E o 168, construir uma família, apoio, responsabilidade e amor. Né? A família como base e esteio novamente dessa estruturação. Família projetada, né? Que é o que a Heloísa fala no livro dela, Família, né? Pensada, Família Vivida. Como observadora ou generalizante, a família como valor coletivo, com distanciamento subjetivo. O 10, família é a base de tudo para algumas pessoas. Nesse sentido, a minha análise, ao meu ver, ele se colocou fora desse sujeito da família. Talvez porque ele não tem uma família, ou porque ele não tem uma família estabilizada, mas ele se coloca fora da família, né? 475, sem o apoio dos seus pais, não seria a mesma coisa. E 321, família unida é a base do sucesso, nunca é abalada. Família como esteio de força, novamente. Posição inclusiva e relacional, família além da consanguinidade, como rede de apoio escolhida. Família não é só sangue, né? Não é só parente, são as pessoas que estão ali no seu caminho, que também são consideradas família. O 29, 200 e 401 tem essa mesma percepção. Família não necessariamente de sangue, mas amigos também são, né? E aqui eu fiz um quadro de origem e destino, e esse ambos é a origem dessa família e o destino que ele quer dar, né? E alguns partem da origem para o destino que se encontra lá na família, né? Mesmo que eles tenham todo esse sucesso, trabalho, ele vai reverberar novamente ou família dele, que ele tem hoje, ou família que ele pretende construir, essa projeção familiar. Aí eu fiz, isso aqui é tudo novo, tá, gente? Eu trabalhei de vez em quando. Isso aqui é tudo que eu fiz novamente, um quadro de análise, né? Então, desse recorte de 123 falas que eu analisei, 6% 6 falas, ela chama essa família como origem, né? Origem e destino, ela sai daqui, mas o percurso dela é voltar para a família, e ambos construir uma família, né? O recorte da pesquisa trata a família como fio condutor, que eu falei lá no início, das conquistas entre origem, destino e projeto de vida. A família emerge como um projeto de vida, não apenas como ponto de partida, mas como destino emocional e social, né, para esse entrevistado. Para muitos alunos, ela representa o espaço onde se deseja construir vínculos, pertencer e perpetuar valores. Essa leitura revela que a família não é apenas um valor mencionado, mas sim o eixo simbólico que estrutura os sentidos de vida desses jovens, né? Eles depositam nessa família muito mais que só carinho, né? A projeção da vida deles mesmo. A centralidade afetiva atribuída à família reforça a necessidade de políticas públicas e práticas pedagógicas que reconheçam seu papel como núcleo simbólico das aspirações juvenis, seja enquanto espaço de apoio, seja como horizonte de realização pessoal e social, né? A análise apresentada configuram-se como preliminares, estando a investigação teórica ainda em curso, né? Ainda tenho muito que voltar nesses dados. Novas abordagens interpretativas e aprofundamentos metodológicos poderão contribuir significativamente para a ampliação da compreensão deste universo simbólico e afetivo que ainda está em construção. E nesse pouquíssimo tempo que eu me uni a esse grupo, eu fiz algumas leituras, tem muitas ainda, né, Clarilza, que eu estou tentando dar conta, que Bourdieu, Celso Sá, a Simone, a Heloísa e a Clarilza, né, nos textos, e alguns outros que eu não coloquei aqui nesse referencial. Buenas tardes, profesora. No lo traje en español, pero perdón, me voy a poner aquí en portugués. Si tienes una duda o algo, pues vuelvo y... Sí, por favor. Vale. Pues si quieres, voy un tanto ya. Pues nos ponemos a analizar un poco lo que es la representación social para los alumnos que dicen la facultad, las universidades como su primera palabra para el proyecto de vida, ¿no? Pues en el proyecto todos tenemos allí 1.476 jóvenes en todos los 5 sitios que estuvimos a analizar, pero lo que nos cabe a nosotros son los 576 que son los jóvenes de São Paulo, de las escuelas periféricas de São Paulo. Y lo que nos llama atención es que hay poquísima gente que dice que la universidad es su primera palabra que trae un futuro
para así reorganizar, ¿no? Entonces, las técnicas de colecta son estas, ¿no? Hicieron el cuestionario sociodemográfico, las preguntas abiertas para describirse a sí mismo y el lugar donde viven. Y por intermedio de la Talpi también tuvimos el fio inductor Mi vida en el futuro y por conta de esto todo, las palabras de importancia, la universidad como primera. Todo eso, salto entonces. Bueno. También. Bueno, pues nos ancoramos, la verdad, lo que tuvimos en fundamentación teórica es la abordaje de las teorías de las representaciones, intentando entender las categorías en ancoraje y objetivación de Moscovici y Jodelet. Con eso, pues tenemos aquí las categorías que tuvimos para analizar las falas y las escritas de los alumnos, ¿no? A partir de eso, pues tenemos ahí el retorno para el futuro, el acceso a las oportunidades, las transmisiones temporales, las potencializaciones de la vida futura, las superaciones de las carencias, los crecimientos y desarrollos personales, las estrategias instrumentales de la universidad y lo que son los sueños y las realizaciones, ¿no? Pues lo que nos llama la atención fue, a principio, nos pusimos a debruçarse un poquito por los alumnos que tenían la idea de universidad y en particular tenía yo interés en observar los que se iban a los cursos de docencia para la licenciatura. Y tenemos una nada más, ¿no? Entonces, de las 22 personas que dicen que universidad es un punto importante para su futuro, una nada más trae una idea para seguir la libre docencia, así, en clases, ¿no? Además, la universidad trae un poquito lo que es un desarrollo financiero nada más, ¿no? Entonces se esvacía un poco lo que es la universidad de su carácter formativo y se tiene la universidad en su carácter como un paso a su funcional eficiencia financiera. La objetivación trae así unas palabras muy que se suelen traer las pesquisas, que es el suceso y el dinero, ¿no? La objetivación del futuro en bienes concretos. Y las oportunidades como la oportunidad de trabajo. Entienden la universidad como un puente que lo lleva únicamente al trabajo. Se esvacía lo que es la formación, el momento de la política que se puede tener también información de la universidad y del espacio de las graduaciones, ¿no? Se trae también un poco del primer paso para su vida adulta y se trae también otra historia como la dirección a un futuro mejor. Un tanto cuanto metafórico el futuro mejor, porque no se trata de un futuro mejor por intermedio del desarrollo de la formación. Se trae un futuro mejor por el intermedio de la bonificación financiera, un poco sin tanto proyecto, ¿no? Es un puente que se va en el vacío. Y trae también un poco de la estrategia instrumental, como si la universidad fuera la base de todo, pero un todo que no trae en sí un fundamento, un alicerce, ¿no? Cuando nos ponemos a entender un poquito sobre el ancoraje, pues tenemos aquí la superación de las carencias, que sería, sin la educación no llegamos a nada. Tenía también otro tanto que sería el crecimiento y el desarrollo personal, aprender y se tornar alguien mejor. Y tenía otra característica también en una categoría, que sería el sueño y la realización. Uno de los sueños sería la graduación, ¿no? Lo que tenemos entonces es, aunque haya en el gobierno de Brasil una intención muy puesta para los avances a las entradas de los alumnos en la universidad, no hay planes para que se mantengan los alumnos dentro de la universidad. Y además de todo eso, lo que también estamos en pasos de análisis es que hay quizá una necesidad de mejorar lo que sería el andamiento curricular de la disciplina proyecto de vida, que no trae un tanto de un camino de proyecto, una trayectoria, como dice la profesora Clariusa, pero es un tanto cuanto vago, ¿no? No se trae fundamentación en lo que es el construir. Para eso también tenemos ahí un inicio de los análisis con los dibujos. Y traigo yo un ejemplo, ¿no? Porque lo que nos llama la atención es que hay frases que son muy complejas.
se encajan en muchas categorías, ¿no? Y el dibujo trae un tanto una materialidad distinta, como si el alumno se expresara con una forma distinta en los dibujos, ¿no? Pero aún tenemos más el sentido de la universidad como un salto a la mejoría financiera, ¿no? Entonces tenemos el hoy, el 5 años y el 10 años, y aquí lo podemos apreciar un helado, un micrófono, hay un teléfono, un auricular y tal, y la frase es, me pongo a ler em português, sorvete me dá ânimo para fazer as coisas, eu uso o microfone para gravar aves, eu uso o fone para dançar, eu uso os livros para estudar. Lo que es después, a los 5 años, trae allí ya un libro que pone medicina, hay un currículum, una carta de conducir y hay una carta de estudiante, un carnet de estudiante, ¿no? Y la frase que justifica a la alumna es, eu pretendo estar num trabalho de meio período, estar na faculdade e estar dirigindo. Entonces, se salta de manera casi como mágica de un lado al otro, ¿no? Y a los 10 años ya hay allí un jaleco, una casa y la palabra money, ¿no? Y lo que justifica es, já estarei sendo médica, tendo a minha casinha e com dinheiro suficiente para ajudar a minha família. Lo que viene también mucho es la familia, ¿no? Aquí lo que podemos traer de análisis es que hay mucha complejidad dentro de lo que se suele entender el proyecto de vida con la universidad por el medio, ¿no? Pues la participante trae la frase assim, ¿no? Faculdade, ela é um passo para construir o meu futuro, ter sucesso e ganhar meu dinheiro para ajudar minha família e tirar da pobreza. Lo que nos ponemos a analizar con los íconos que dibujó la alumna es una progresión visual de lo que la facultad se objetiva en un escape de la pobreza. Entonces los elementos evolúen de elementos simbólicos y simples para elementos de estatus, ¿no? El helado, el libro de medicina, el dinero, su casa propia. Y las representaciones se ancoran también en las responsabilidades filiales, que son las lógicas de la superación y las responsabilidades por sus parentes, ¿no? Por sus familias. Y lo que tenemos a principio de nuestros análisis es que hay una forma un tanto cuanto vaga de la universidad como proyecto de vida, que es una lástima de verdad. El número ya es muy pequeño, muy chico, y lo que se suele tener sobre una universidad formativa igual de muy poco construida, ¿no? Y lo que traigo yo de consideraciones finales aquí es un tanto de, me pongo em português também, com permisso. O baixo número de estudantes que escolhem faculdade como primeira opção, apenas 22 de 576 participantes, sugerem que mesmo com as políticas de democratização do ensino superior, a universidade ainda não se constituiu como um horizonte prioritário para a maioria dos jovens de classes populares. Esse dado aponta para a necessidade de rever a forma como se organiza e se planeja a base curricular da disciplina Projeto de Vida, pois diante dos achados pode-se observar que a ideia de formação superior se mostra esvaziada, possivelmente por conta do diálogo que se tenha hoje em dia sobre o empreendedorismo de si próprio, validado por narrativas neoliberais que individualizam o sucesso e responsabilizam os jovens por suas trajetórias, desconectando-os de projetos coletivos, de formação e de transformação social. Mas um pouquinho disso. Muitas gracias. Sobre os projetos de vida dos seus estudantes. Bom, então o objetivo geral é analisar as representações sociais dos professores e das professoras no que se refere ao projeto de vida dos seus estudantes, tentando compreender como é que se constituem essas representações, que elementos compõem essas representações e como elas influenciam tanto o trabalho docente quanto o desenvolvimento dos estudantes no contexto escolar. Bom, participaram dessa pesquisa 53 professores de 5 escolas diferentes, sendo 3 escolas da cidade de São Paulo e 2 escolas da cidade de Uberlândia. A construção do instrumento para coleta de dados se deu a partir de um processo coletivo, onde se reuniram pesquisadoras e pesquisadores de 5 diferentes estados, 3 diferentes regiões do país, Minas Gerais, Pará, Paraná, São Paulo e Rio, e esse mesmo instrumento que foi aplicado aqui em São Paulo foi aplicado também nos outros estados.
Esse instrumento ele era composto por duas partes, então a primeira parte, a proposta era de caracterização para entender quem eram os participantes, então perguntávamos quantos anos tem, qual gênero, religião, titulação acadêmica, quantos anos estavam na educação. E a segunda parte do instrumento foi composta por perguntas abertas. Então eram 4 perguntas. Do que depende para que um estudante construa sua perspectiva de vida, como a escola pode ajudar, o que impede, quais são as dificuldades, e se o professor acredita que tem diferença entre sonho e projeto de vida. Se sim, qual? E se não, por que não? Nós iniciamos a análise e somente da primeira questão até o momento. Estamos trabalhando na análise da primeira questão. E aí, para essa análise, nós utilizamos como base o texto do professor Brígido Camargo. E, primeiro, nós identificamos os elementos temáticos. Então, aqui eu trouxe um exemplo de como nós fizemos. Então, tem aqui o nome do participante, o texto que ele escreveu, e ali quais são os elementos temáticos identificados em cada uma dessas frases. Em seguida, nós agrupamos esses elementos temáticos de acordo com critérios, e esses critérios geraram as categorias com as quais nós trabalhamos na análise. Aqui nós fomos agrupando as categorias, o número de participantes para saber quais eram as frases os elementos que mais apareciam, os que menos apareciam. E aí, de posse desses dados, nós montamos essa tabela, que é uma tabela, a tabela feita a partir da pesquisa inicial. Então, o que a gente percebeu? Que para a maior parte dos professores e das professoras, as características individuais dos alunos é o que vai determinar se esse estudante, o sucesso do projeto de vida dele ou não. Em contraposição às políticas públicas, a gente percebe que poucos professores falam de políticas públicas e maior é o número de professores que falam das características individuais. Esse discurso, muito possivelmente, encontra ali um respaldo dentro do contexto histórico que a gente está vivendo, de responsabilização individual do sujeito pelo seu sucesso ou pelo fracasso, e essa ideia de que o sujeito é o agente de si mesmo. Aqui aparece o contexto escolar, apoio e orientação, informações, trabalho profissional. Com relação às características individuais, nós pretendemos fazer essa análise à luz dos estudos da Elise Tenré sobre meritocracia e escola. O contexto socioeconômico, para fazer essa discussão, a gente vai usar os textos do Miguel Arroyo. E deixa eu ver a informação adequada. E da Butler. Isso, e da Judith Butler. E essas são as primeiras, a primeira análise que nós fizemos. Na verdade, eu vou pular muita coisa também, porque, na verdade, essas informações já foram dadas, não é? São os números que aparecem aqui de São Paulo, que eu acho que é a nossa grande massa de dados, está aqui ainda, né? A gente está indo aí para o futuro, né, no Pará, para tentar ampliar as nossas fontes, então o progresso aqui da nossa pesquisa vai ser muito grande a partir desses nossos encontros com os outros estados, né? Bom, para estudar os desenhos, não é possível trabalhar com 576 desenhos, não, 576 sujeitos, que tem 3 desenhos cada um. Isso daria mais de 1.500 desenhos, 1.500 objetos. Então, foi preciso fazer algum nível de consideração para que esse número caísse. Então, nós tiramos aqueles que estão em branco, nós tiramos as letras que estão ilegíveis, porque não é possível de ler, nós tiramos os sujeitos que não compreendem o que foi solicitado e trabalhos incompletos. O trabalho incompleto lembra que vimos, por exemplo, o último desenho sem nada? O que estava em branco, apesar de ter o primeiro, o segundo, o terceiro, tiramos. Então, chegamos a um número perfeito de 113 sujeitos que, de alguma maneira, desenhavam
e escreviam completamente, e das 5 escolas, tiramos 20% desses desenhos perfeitos, tá? Então, nós temos uma massa de dados ainda muito grande a ser explorada. O nosso desafio metodológico, como já apresentamos aqui vários, né, esses elementos que tem também o questionário de perfil, né, foi amplamente apresentado por todos, mas o meu traz os desenhos, os debujos dos jovens, que eu acredito que é sempre... quem trabalha com desenho não passa sem admirá-los. Então, sempre procuro trazer os desenhos, né? Estávamos juntas vendo os desenhos de burros e vemos como muitos são infantilizados, né? na sua grafia, mas eles trazem muito de conteúdo, né? Apesar do desenho simplificado, né? Ou a gente poderia chamar infantil, ele traz, sem dúvida, um conteúdo. Então, aqui pulamos, porque, afinal de contas, já foi. Mas sobre o que eles escrevem? Porque, veja, eles escrevem desenhando e há uma escrita desses desenhos que você acompanhou, não é? E essas escritas podem ser desde 2 perguntas abertas no questionário socioeconômico, como se descrevem a si mesmo, e como descreveria o lugar de onde vive, onde moram, né? E aqui, sem dúvida, os desenhos que explica os desenhos. Então, há o desenho e a explicação desses desenhos. Então, o que eles escrevem? Isso, sobre eles, né? Eu vou trazer aqui para você, como Lili também trouxe, como descreve a si mesmo, que é a primeira questão aberta sobre isso, né? Isso é muito interessante, concordo com Lili que isso não tem nenhum significado, grande significado científico, mas ele ilustra muito. E eu digo que, quando fiz esse trabalho da questão aberta, de como eles se descrevem, mudou completamente a minha forma de entendê-los, não é? Porque antes tinham uma imagem dos jovens como taciturnos, agressivos, no Brasil se diz nem trabalham e nem estudam, sujeitos que não querem nada com nada, e uma imagem muito negativa eu tinha. Depois que fizemos esse trabalho com a querida Tânia, que rodou nosso Iramutec, aí, ela que rodou a questão aberta, fizemos uma imagem para te dizer que ele se sente engraçado, ele é amigo, ele é carinhoso. É muito interessante a visão positiva que ele tem de si mesmo, não é? E isso, para mim, foi encantador. No Iramutec, nós tivemos aí 3 desta frase, né? Descreva-se a si mesmo. Eu acho que tem uma relação de ordem afetivo e relacional. Há também preferências e atividades cotidianas, que eu achava que eles não queriam nada, porque os desenhos, aí sim, é muito difícil a questão dessa descrição que é mais detalhada. Estávamos conversando sobre isso, né? O desenho você vai capturar outros elementos. Então, o elemento da escrita ainda consegue revelar muito desses detalhes, né, dessa descrição de cada um. E a terceira classe, um discurso marcado por tensões internas, que ele, né, declara ambivalências, desafios na construção de si mesmo. É muito interessante. Bom, a primeira classe, olha as palavras que estão na primeira classe quando ele descreve a si mesmo, né? Ele é agradável, ele se sente amigo, companheiro, feliz, carinhoso, amável, leal, divertido e irritante. Isso é irritante. Né? Na segunda classe de palavras, ele apresenta os seus gostos, as suas preferências, as atividades cotidianas. Ele gosta das atividades cotidianas, né? Os gostos, música, jogar, viajar, dançar, desenhar, né? Futebol, escutar. E jogar, né, o videogame. Eu tinha certeza que
eu vejo que ele não descreve como um gosto aquilo que ele faz tanto na escola todos os dias, que seria ler e escrever, certo? Não faz parte a leitura e a escrita desse gosto que ele tem. Ele gosta até de desenhar, mas ele não declara a questão do gosto pela escrita. Alguma atividade da escola que ele gostaria, não. Então a escola não está dentro desse rol, tá? A classe 3 são palavras que emergem, né, como pessoa, como lidiar. O que é lidiar mesmo? É liderar? O que é lidiar? Uma pessoa difícil, complicada, enjoada, triste, ansiosa, e a celosa, que eu falei para você sobre ser ciumenta. No Brasil, em português se diz ciumenta. Celosa é de ciúmes, né? Celosa. Ou ter um o que é celosa? Estar celosa de... Ciumenta, para nós é ciumenta. Lidiar es como batallar con alguien. Ah. Enfrentamento, ¿no? Algo de... No, que cuesta trabajo. Ah, sí. Es difícil. Difícil. Entonces, hay que lidiar. Ah, lidiar, perfeito. Então, na verdade, são discursos marcados também por elementos tensionais, porque ele fala, eu sou carinhoso, mas eu também sou isso. Eu também sou enjoada. Eu sou bacana, mas eu também sou... Então, há uns elementos tensionais que são muito característicos dos nossos jovens, né? Bom, e o que eles desenham? É um pouco esse material que a gente está explorando, né? Essa matriz, ela é uma matriz inicial. A nossa querida Luane participou ativamente dos primeiros processos, que era uma matriz com 246 colunas. Isso deu muito trabalho, porque cada característica dos deburros eram ausências e presença. Ausência 0, presença 1. E, portanto, elas foram feitas, essas categorias foram feitas a priori, porque não sabíamos por onde começar, fizemos. E fomos diminuindo, analisando essas características, que muitas zeravam, não havia nenhuma registro nos deburros dessas características. Portanto, na primeira matriz havia 246, na segunda matriz 132. O que já era muito. E nós fizemos essas 132 análises, né, dos desenhos, e, na verdade, desta documentação, só as que tinham 8 ou mais manifestações foram postas na terceira matriz. Então, nós temos hoje uma matriz testada com 37 colunas, tá? Essa matriz de 37 colunas, ela está mais possível de ser aplicada, e ela foi enviada para os outros parceiros, para que eles pudessem também participar, né, da análise dos desenhos, considerando uma matriz, vamos chamar de uma matriz padrão. A princípio, as primeiras matrizes, elas traziam diferentes informações, sendo que 31% daqueles 113 não tem personagem nenhum na composição. E é muito interessante, porque no início, na presencial, não há ninguém, nem ele, e daqui 10 anos havia um número maior de pessoas. Então há uma perspectiva do encontro das pessoas lá no futuro. No presente, estão muito sozinhos. Tá? Enfim, e aqui nós temos vários trabalhos que descrevem esses achados, né? Nós temos aí as análises foram feitas do corpo inteiro, né? Que o sujeito consegue desenhar, ou aquilo que é proporcional. Esse tipo de desenho é muito comum, não é? Que a gente diz que é uma imagem palito. Alguém desenha palito? Sim. Imagem palito, né? Mas olha, há uma tridimensionalidade, né? Há uma tridimensionalidade, mesmo assim, infantilizada, né? Para um menino que tem
15, 16 e 17 anos. Quando mostrei para a Ruana, ela disse, quantos anos têm essas crianças? Ela não considerou que eram jovens, não é? Porque os desenhos são muito infantis. Mas, sim, há elementos, problemas de proporcionalidade, sim, fomos analisando os desenhos com muita preocupação de encontrar elementos, por exemplo, de felicidade, né? A felicidade está presente na expressão de 37%, e eu acharia que isso não aconteceria se eles se demonstram felizes, né? Bem felizes, 37%, tá? Bom, também há níveis aqui de trabalho, que quem estuda o trabalho, né, vai encontrar nesses desenhos algumas características que não estão na TALP, não estão em nenhum outro lugar, mas estão no desenho, profissões com nível universitário, o professor, o médico veterinário, a medicina, a psicologia. Ele quer estar na enfermagem, formada na facu, é biólogo, advogado. Ele também tem aí um desejo envolvendo o trabalho, mas sem nível universitário. Ele quer ser sargento do exército, pipoqueiro, nail design, que cuida da unha, manicure, maquiadora e atendente. E sem classificação, que a gente não conseguiu, né? Não sabemos nem se é de nível universitário ou sem nível universitário. Trabalhar em uma empresa, uma consultoria, ter um salão próprio, ser policial, enfim. Então, há um mundo do trabalho, sim, revisto nos desenhos. Isso é um longo trabalho, resumido numa síntese, que depois sentamos juntas para a gente poder... O que a matriz descritiva dos desenhos traz sobre quem são os personagens e o contexto onde eles... Tá? E é isso. E depois conversamos mais, porque teremos mais tempo. Então, que só dá uma oferecida para você o que seriam os meus estudos feitos até durante esa pesquisa. Comunicación y las redes sociales están promoviendo esas imágenes que ustedes encontraron. Bueno, primero los libros mismos, ¿no? Los libros de texto. Yo creo que valdría la pena por ahí explorar algún par de libros de texto de los primeros y ver qué imágenes qué ejemplos están proponiendo para que el niño aprenda, ¿no? Porque es probable que ahí encuentren pues la razón de por qué están orientándose de esa manera. Los medios de comunicación, ¿no? La verdad, cuando veía sus datos, yo decía, bueno, a ver, pienso en algunos comerciales, en publicidad en México, en la televisión, y pues sí, lo que nos presentan son a chavos que están con su moto, ¿no? Que aspiran, o incluso ahora están promoviendo una tarjeta para los jóvenes para que puedan lograr, ¿no? Ya no necesitan más que ir a presentarse y sacar su tarjeta bancaria, y en el comercial pues de repente ya aparecen hasta con un coche. Eso también es magia, ¿no? En términos de que no hay un fundamento, porque pues es un estudiante que todavía ni trabaja y ya aparece en la publicidad como alguien que tiene la posibilidad de conducir un auto. Entonces, por eso pensaba en este artículo de Mosco, si no recuerdo ahora si les paso el dato, pero justo es esto, o sea, ¿en qué medida es el propio contexto y qué es más fuerte? El contexto de redes sociales, de la publicidad en la televisión, en las revistas, que está proveyendo y nutriendo el imaginario y las concepciones de los jóvenes, por un lado. ¿Qué tanto la educación está adquiriendo esas imágenes? Hay un trabajo, no tiene mucha relación, pero puede ser importante. En México, una investigadora hizo un análisis de, creo que son 4 décadas, 5, de libros de texto gratuito. En México, no sé, aquí en México los libros de texto son gratuitos para todo el país, que es grandísimo, y hace un análisis de los libros, pues justo identifica que hay una subrepresentación de lo indígena, de los negros,
casi no existe. Hay sobre todo una idea del mestizo o blanco, ¿no? Más que del indígena, que en realidad, pues si nos miran, en realidad yo, por ejemplo, he dado cursos de sentido común y les obligo, porque no les gusta hacer un ejercicio, divido al grupo en dos y les digo, ustedes van a investigar sobre lo indio y ustedes sobre lo indígena. ¿Pero por qué? ¿Por qué no otro objeto? ¿No? Se defienden mucho. Y la experiencia ha sido sumamente interesante porque las 3 o 4 veces que he dado el curso, al final, cuando presentan resultados de sus estudios, me han sorprendido porque ni yo me lo esperaba, empiezan a presentar en una lengua indígena a alguien de mis estudiantes. Y todos nos quedamos así. ¿Y por qué no nos habías dicho que eras indígena? Pues porque vi la resistencia que ustedes tenían para trabajar con el tema. ¿Y por qué ahora sí nos dices? Pues porque veo que su percepción ha cambiado y entonces ya me hacen sentir orgulloso. Y nos dice, ¿no? Nos habla en una lengua indígena y nos dice, les acabo de decir que estoy muy contento, que no sé qué, y que soy de tal región y hablo la lengua otomí o náhuatl. Y ha sido impresionante para mí, pero habla de un menosprecio que incluso en la universidad tenemos por lo indígena, que no hemos sido capaces, con todos los años que llevamos queriéndonos liberar de la conquista, de romper con esa parte. Un día me tocó un afroindígena, ¿no? Que ella es blanca, 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 jamás me lo hubiera imaginado, y en la presentación me pidió llevar a un grupo de danza afroindígena. Pues bueno, llegó el grupo de danza, ocupó 10 minutos de la clase, bailaron, cantaron, nos explicaron en qué consistía la danza, el baile, y ya cuando se fueron ella dijo, yo soy de origen afroindígena y estamos luchando por hacer valer nuestros derechos. Y entonces para mí pues me da mucho gusto exponerles los resultados del trabajo que hicieron, porque todos hacen algún cuestionario con el tema de lo indio y de lo indígena. Pero un poco para ejemplificar cómo hay conceptos que, a pesar de que estamos en espacios como este, todavía siguen siendo tabú, todavía siguen trayendo prejuicios, ¿no? O estereotipos donde pensamos y nos sentimos distantes. Entonces, esa parte, por ejemplo, pienso en eso, el contexto es quien provee a estos estudiantes de cierto tipo de imágenes en una parte, ¿no? Y decía yo, pues los propios libros de texto, en este ejemplo de Sara Corona, se llama la investigadora, pues es muy impresionante porque incluso lo que una de las referencias más importantes es que cuando se habla de ciudadanía, se habla del ciudadano como un sujeto de derechos y obligaciones. Dice, pero se invisibiliza que es importante conocer esos derechos y obligaciones para poder participar en los asuntos públicos de una manera informada. Eso desaparece en la narrativa de los libros de texto, ¿no? Que es ahora lo que el INE tratará de hacer, pero el año pasado fue que sacaron una nueva política en donde van a intentar hacer más visible la idea de que es importante conocer derechos y obligaciones para poder participar de los asuntos públicos, ¿no? Entonces, ahí tenemos todo un reto, diría yo, que a lo mejor pensar como una manera de poder comprender de dónde salen estas imágenes, podría ser revisar a lo mejor algunos libros de texto o buscar, puede ser que alguien ya lo esté trabajando en otra disciplina, que ya haya ejercicios y trabajos que indaguen sobre de qué figuras se utilizan prioritariamente, qué profesiones se proyectan en los libros de texto. Y la otra indagación, que seguramente puede ser que incluso ya exista, es cuáles son los estereotipos que maneja la publicidad en este momento, en este país, ¿no? Que prioritariamente destacan, y puede ser que por ahí estos datos que ahorita parece en efecto un poco de magia, adquieran un sentido, porque finalmente pues el sentido común, dice el propio Rouquet, el pensamiento social es contradictorio, no obedece a las reglas del pensamiento científico o del pensamiento racional, ¿no? Alguna vez Moscovici, que estuvo en México, nos decía, como ejemplo, llegó a una conferencia y decía,
hemos dado una fuerza muy importante a lo racional y se nos olvida que varios de los que son premios Nobel en química o en física son gente que ha pasado a veces días, meses, sin salirse de su laboratorio, sin saber si es de día o de noche, sin comer, sin dormir, todo por encontrar una fórmula matemática, química o física. Y él nos decía, díganme qué tiene de racional, ¿no? Olvidarse de qué día es hoy, comer, dormir y quedarse hasta sin bañarse por encontrar. En realidad, lo que tendríamos que reconocer es que todos los seres sociales utilizamos esta lógica racional porque es lo que nos ha enseñado el medio, pero lo compartimos o lo combinamos con la lógica esta que él llama social. Y se puso incluso como ejemplo, él llevaba un suéter, hacía un poquito de calor, pero llevaba un suéter en él. Miren, por ejemplo, este suéter me lo regaló mi hijo. ¿Saben por qué? Y hace calor, ¿no? Pero lo tengo aquí porque cuando le enseña las fotos a mi hijo, quiero que él sepa que me estaba acompañando su regalo de cumpleaños. Díganme qué tiene eso de racional, ¿no? O sea, no es racional, sin embargo es importante, porque va a poder o permitirme fortalecer un vínculo con alguien que para mí es importante. Eso no tiene nada de racional, ¿no? Sin embargo, desde que yo hice la maleta, tuvo un propósito. Y el propósito o la lógica entonces de organización de la maleta no necesariamente era racional, ¿sí? Entonces creo que por ahí, a lo mejor yo sé que son varios, pero justo tratar de indagar, y puede ser que haya algunas investigaciones en comunicación, por ejemplo, o en publicidad, que ya tengan algunas referencias en donde ustedes no tengan que hacer el estudio, sino buscar, para encontrar algunas referencias que permitan encontrar sentido a esto que aparece hoy, pero no lo creo con sentido, porque encontraron un elemento que es fundamental, me parece, para las sociedades latinoamericanas, que es la familia. La familia sigue siendo un motor muy importante, cosa que no pasa en Europa, ¿no? Yo platicaba con Henry Pechler, que todavía tuve oportunidad de coincidir con él en Francia, y le decía que llevé a mis papás a estar 2 semanas conmigo en París, porque tuve oportunidad de estar en París, y me decía, ¿y por qué haces eso? Que pues porque estoy muy lejos y mi mamá se preocupa y me dicen mis hermanos que se enferma, entonces quiero que vea dónde estoy para que se quede tranquila y que además disfrute de este lugar. Y se quedaba muy pensativo Henry, ¿no? Le digo, ¿tú tienes a tus papás? Dice, sí. ¿Y los ves frecuentemente? No. ¿Pero te vas a ir de viaje? ¿No te vas de viajes con ellos? No, me voy de viaje a Roma, no sé dónde. Les mando una postal de cada lugar que yo visite. Y en diciembre paso la Navidad o el Año Nuevo con ellos. Y es todo. Y decía, ¿de verdad? ¿De verdad haces eso? Pero y un día no van a estar. Sí, pero así es la vida, ¿no? Yo cada año me voy de viaje y por donde voy les mando una postal con mis cariños, hablo con ellos ahí de vez en cuando y como con ellos 1 o 2 veces al año. Y yo decía, pues sí, para los latinoamericanos eso es otro mundo, ¿no? Entonces, esa parte de la familia me parece que es fundamental. Yo tengo la hipótesis de que lo traemos de los ancestros indígenas, y que hay algún estudio que ahora me lo evocaron también, en sociología, en el caso de México, en donde es un estudio con bandas de jóvenes banda, ¿no? Y en donde uno de los datos que destaca, tendría que averiguar porque hace tiempo que lo conocí, que la diferencia de los jóvenes que se logran pues salir y reincorporarse y dejar pues las drogas y demás, es la familia. Y hay países en donde eso no ocurre y entonces
pues no hay manera, ¿no? Porque es la familia la que te alberga, te protege, te sostiene, se preocupa, ¿no? Entonces creo que ese dato que encontraron en sus estudios es muy importante, la idea de la familia, porque es un valor al final de cuentas, ¿no? La familia como esto que alguien ponía aquí es sobre el origen y destino, ¿no? Es nuestro origen cuando ellos dicen, y me quiero casar y quiero tener una familia, o sea, sí está la parte del dinero pero pues, ¿cómo los podemos hacer culpables si hemos monetarizado casi todo, ¿no? O sea, somos responsables de pensar al dinero como ese medio y hemos trabajado pocos como sociedades, me parece, el desarrollo de habilidades. Y platicábamos ayer en la sobremesa con Adelina y con Lucia sobre cómo en la pandemia, y con Lilian, sobre cómo la pandemia impidió el desarrollo de habilidades básicas en nuestros niños y jóvenes de comunicación, de asertividad, de empatía, o sea, de verdad son ahorita, yo tengo a varias colegas que tienen hijas adolescentes, y ahora yo platicaba que tengo una sobrina que desde enero vive conmigo en la Ciudad de México, y veo la dificultad, ¿no? De comunicarse, de conectar afectivamente cuando era niña, era una perica, ¿no? Y era muy fácil comunicarme con ella, y ahora nomás no encuentro la cuadratura. Pero creo que es algo que comparten muchos jóvenes y muchas jóvenes, y creo que la pandemia en parte explica parte de esta dificultad porque les impidió, y lo veo con mis jóvenes universitarios. Con los jóvenes universitarios en clases tengo 35 estudiantes, y los pongo en grupos a trabajar, y les cuesta un trabajo las primeras veces. Llegan así como con sus amigos, ay, déjenme trabajar con ella, ¿no? No, o sea, a ver, giro, ¿no? Y cada clase los cambio, y eso los obliga, y al final reconocen que hicieron nuevas amistades, y les obliga y los forza a comunicar, porque es muy cómodo comunicar con quien ya conozco, pero con quien no conozco. Tenía, en mis grupos es muy común que lleguen algunas o algunos chavos muy punk, y es muy curioso incluso cómo se sientan como separadas, dos o tres, no necesariamente amistades, pero se sientan diferente del resto del grupo. Y entonces cuando los hago convivir, al final pues ya están integradísimos con el resto del grupo, porque descubren que no son diferentes, ¿no? Y que pueden comunicar, y que tienen coincidencias, y que son agradables, y que comparten gustos en la música, porque la primera parte del trabajo siempre es, díganos qué desayunaron hoy, y todos se quedan así, ¿no? ¿Qué tendrá que ver con cualquier cosa? Nada, pero platiquen, ¿no? ¿Cuál es su libro preferido? ¿Cuál es su música preferida? Pero es impresionante porque yo lo que observo de inicio es cierta resistencia así de que les cuesta, porque la pandemia pues se la echaron toda en línea, y eso impidió desarrollar habilidades de otro tipo, ¿no? Entonces yo creo que esa es parte de la dificultad que están viviendo muchos niños y jóvenes ahora, ¿no? Entonces, creo que encontraron ahí en esta parte de la familia un tema importantísimo. Por otro lado, la idea del éxito me suena mucho porque en México, pues sí, a la preparación universitaria la pensamos como una forma del éxito, ¿no? Creo que aquí podría ser semejante la idea de que pues si estás en la universidad es porque eres alguien pues, que va a ser o puede ser exitoso o exitosa, ¿no? Entonces se encuentran, desde lo que yo he vivido en mi país y conozco un poco, yo creo que encuentran ahí varias líneas que a mí sí me hacen sentido. Entonces, no se preocupen porque parece así como, no, pues ese es el sentido común. El sentido común es contradictorio, no obedece a la lógica racional. Y más bien, creo que lo interesante sería buscar esas otras narrativas
que están en el contexto de los jóvenes. Me imagino que las redes sociales y los youtubers aquí también tienen... Sí, pero esto que hablas, por ejemplo, de la facultad, hay una diferencia crucial de México con Brasil. No se paga a facultad en México. Y aquí se paga. Sí, hay universidades privadas y públicas, pero la universidad pública ha sido un proyecto importante de todos los gobiernos. Entonces, acá no puedo colocar como una posibilidad, porque no es. pero sí aparece en algunos casos, ¿no? Oh, parece, pero es, sabe que Tienes que tener dinero. Eu vou trabalhar para poder pagar a faculdade. para Exacto. poder pagar. Para poder pagar. Eu não posso. Que é diferente, por exemplo, um aluno meu, Carlos, fez uma entrevista com os alunos de colégios particulares de alto nível. A faculdade está posta. Ele vai terminar um colégio, vai fazer a faculdade, está posta. Ele tem dinheiro, não tem, não vai para a pública. Aqui não, aqui precisa ter dinheiro. Muito. Este é o problema. No sé si había más cosas aquí. Ahora ya perdí. No, pero no por ti, sino por mí. No, para nada. No. Hay, en esta última parte que presenté, voy a empezar por aquí, la parte que presentaba Sandra, me hizo pensar en los metaesquemas que hay, son desde la perspectiva estructural, porque hay componentes de orden afectivo, hay componentes más bien de orden práctico, cuando hablan de las actividades, y tú los separas como cuestiones afectivas, prácticas, y las atribuciones sobre la dificultad, los obstáculos, son 3 tipos de componentes también, es una manera también de leer los datos, donde puedes identificar todo lo que tiene que ver, qué destaca, los aspectos de orden afectivo, los aspectos de orden práctico y las atribuciones que tienen que ver con esto que puede ser difícil o fácil, pero en este caso aparece como difícil, como obstáculo, como enviar, son atribuciones. ¿Por qué atribuciones? Porque las hemos aprendido del medio, ¿no? Yo no nací pensando que eso era difícil o que había que lidiar, o sea, lo he ido aprendiendo en el medio, en el contexto, y entonces por eso ahí es importante la atribución, porque es una atribución, hasta donde yo vi, la mayoría son negativas, que tienen que ver con esto que decías, o sea, sí, pero es que es un obstáculo y es difícil porque no tengo el dinero. Y entonces sí hay una valoración positiva de los estudios, pero hay una dificultad real, ¿no? Que es, no tengo que buscar los recursos, como decían, en un trabajo para poder lograr el trabajo. Esa es eso que presentaste, creo que por ahí hay una parte de o posibilidad de organizar de esa manera los datos, y ahí te podría dar algo distinto, ¿no? También me llamó la atención esta parte de Antonio sobre la superación, el sueño y las carencias individuales, ¿no? Que es una lectura, en efecto, otra vez vamos a esta parte individual, que ahí tienen un eje, ¿no? En términos de lo individual, y que además son los profesores, ¿no? Los alumnos. Pero había una coincidencia por ahí con los profesores, si no me equivoco. Pero esta parte es impresionante, creo que sí es la de los profesores más bien después, cuando ven la parte individual como lo más importante, y los otros, no sé si podemos ver la gráfica. Sí. Porque ahí todo lo social desaparece. Desaparece. Se da más peso, y eso es muy, muy impactante, porque depende, como estamos como cuando pensábamos en el IQ, ¿no?
y uno desearía rebasar esta parte de pensar que está en la cabeza de las personas y darnos cuenta de que es el contexto el que hace la diferencia en términos de la búsqueda de éxito y dificultad. Ese es impresionante, porque incluso las políticas públicas tendrían que tener en una lógica un mucho mayor peso, ¿no? La familia sigue siendo importante, ¿no? Efectivamente el contexto socioeconómico es importante, pero fíjense cómo la mayor atención está en lo individual. Esa es una lógica de pensamiento sí son los profesores esos, ¿verdad? ¿Sí? En donde habrá profesoras que digan, ¿y por qué no trabajas? Ay, no, es que estos como que no, estos niños como que son tontitos, ¿no? Y a veces no hemos comprendido pues a los hiperactivos, a los autistas, a un montón de niños que tienen una dificultad real y entonces estos no, pero la lectura que estamos haciendo como maestros acá pues es muy desafortunada, al menos, porque en realidad el apoyo y orientación, fíjense en dónde está, ¿no? La información adecuada. Claro, hacen una buena valoración del trabajo profesional porque muchos de nosotros sabemos que, por lo menos en mi país, pues mis estudiantes que se titulan no logran un trabajo adecuado y muchos de ellos trabajan en tiendas como empleados porque no hay un espacio de trabajo. Ese rubro es coherente y el de políticas públicas parecería que también, porque si las políticas públicas fueran más importantes y tuvieran un mayor trabajo, platicaba yo también ayer que en México con López Obrador se hizo que un grupo de especialistas, que él les no trabajaran en algo que se llama la nueva escuela mexicana. Y platicaba yo que platiqué con dos de mis primas que se dedican a trabajar en educación básica y les decía, oye, ¿qué te parece el proyecto? Y las dos de manera independiente me decían, es un buen proyecto. El problema es que no capacitaron a todos los profesores en todo el país para llevar ese libro. Y entonces en mi escuela decían, pues yo sí me puse a estudiar, vi que sí tenía sentido, lo estoy aplicando, pero muchos de mis colegas dicen que qué flojera ponerse a estudiar. Entonces el libro lo cierran y hacen lo que han hecho toda su vida. Y entonces pues no pasa. Tiene que ver con política pública, porque no basta diseñar un nuevo modelo educativo. Es necesario implementar toda una estrategia de difusión, de persuasión, de trabajo con los profesores y profesoras para que conozcan y manejen ese texto. Dice, entonces, pues yo lo que auguro, ¿cómo la ven? No, pues difícil, porque mientras estas maestras y estos maestros que llevan años en la carrera docente no estén convencidos de que este nuevo libro nos da nuevas herramientas para crear un tipo de ciudadanía diferente, no va a pasar, ¿no? Pero justo lo refleja muy bien el dato que ustedes recuperan acá, ¿no? De que la política pública, pues a lo mejor a nivel gubernamental es importante, pero en términos de su instrumentación. Que cada uma dessas coisas, especialmente esse, abre uma chave de dificuldade. Así es. Por exemplo, políticas públicas. ¿Por que não há políticas públicas mesmo no Brasil? E as políticas que surgem são sustentadas por jornais e por pelos reglamentos? Não, pelas politicagens que aparecem nos fake news, nessas, etc. Nossos professores atualmente estão sujeitos a um senso comum que são coordenados e têm uma fala que é muito parecida com aquela que é pregada pelos pastores de igreja, então não é um professor, por exemplo, como eu eram meus professores, ou como em escolas que eu trabalhei. Tinha gente chata, mas tinha
uma preocupação, não tem. A maioria, a grande maioria, não tem. A grande maioria não tem nenhuma preocupação nem com o aluno, e que se preocupar com política pública é ser de esquerda, é ser horroroso, é ser comunista. Nós estamos vivendo uma polarização aqui no Brasil que, para mim, isso é exemplo do que significa, do que tem significado essa polarização. Então, se eu for dizer assim, eles não entendem, eles nem podem sentir isso.